Gostaria de compartilhar sobre como lidar com as tempestades da vida. Você sabe que inevitavelmente tempestades chegarão até você. E sabe que tempestades são benéficas quando você entende que elas fazem parte de um processo de Deus na sua vida. Eu já fiz trabalho com moradores de rua, e é tão interessante, eu conheci moradores de rua que falavam até inglês, diretores de empresa, donos de empresa. Eles diziam que o que levou eles a estarem naquela condição foi porque no dia mau eles não conseguiram dar uma resposta, não conseguiram entender, não conseguiram compreender, e naquele dia houve um grande declínio. A Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então quer dizer que existe uma possibilidade de um dia você se deparar com o vale da sombra da morte. E eu quero compartilhar com você essa história que aconteceu com os discípulos num contexto assim muito adverso. Sabe, aqui nessa tempestade onde os discípulos se apavoraram, antes da tempestade aconteceu algo. Como o pastor Wilson compartilhou esse vídeo, o apóstolo Paulo estava na cadeia. Ele disse, eu posso tudo e eu também posso não ter nada, mas a grande questão é, Ele me fortalece, Ele é comigo, Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu preciso aprender a lidar com as tempestades, queridos. Eu já vi crente se matar, eu já vi pai de família abandonar a família com 4, 5 filhos. Mas por quê? Tudo estava bem tranquilo. Eu vou dizer para você, inevitavelmente você vai ter que aprender a lidar com tempestade. A sua consistência não tem a ver com um dia bom, tem a ver com um dia mau. E aqui nessa grande tempestade aqui, olha o que acontece. Os discípulos foram canais de Deus para alimentar uma grande multidão. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando eles terminaram essa obra, esse propósito, esse dia, Jesus liberou a vida deles. Agora voltem para suas casas. E eles entraram num barco, com a comida e com o mantimento para levarem para suas casas. Olha que dia feliz. Sabe quando você sai de um encontro que foi tão bom, precioso, e de repente no meio do caminho acontece algo que você não entendeu por quê? Foi exatamente o que aconteceu aqui. Estavam felizes, estavam satisfeitos, mas no meio do caminho aconteceu uma tempestade. Lembra uma vez o irmão falou, pastor, Deus está prestes a me abençoar. Segunda-feira o meu patrão falou que quer conversar comigo, eu tenho certeza que ele vai me aumentar, porque eu tive uma conversa com ele há uns 3 meses atrás, ele falou que ia pensar, depois me chamava para conversar. O irmão ficou final de semana, nossa, Deus é bom, perfeito, aleluia, eu jejuei, eu orei, eu clamei, a célula clamou. Na segunda-feira ele chega lá, ele senta com um sorriso assim, esperando ouvir um aumento, e fala, querido, seu nome está aqui, lista dos dispensados. E aí, o que acontece nesse dia? Eu vou dizer para você, tempestades são importantes, por quê? Elas fazem parte de uma construção. Dia mau vem para quem tem dinheiro e vem para quem não tem dinheiro. Eu conheci muita gente com muito dinheiro, dava palestra no Sebrae e tudo, e muitos acreditam que quando você tiver dinheiro, os seus problemas vão embora. Mentira! Quem tem mais dinheiro tem mais problemas, sabia? Não, pastor, não é verdade, não é verdade. Quem tem mais dinheiro tem mais problema para resolver. Pega o dono de uma barraca na feira lá de laranja, aí pega o dono de uma grande empresa, quem tem mais problema? Quanto mais dinheiro, mais problema você tem, mais problema para você lidar, conflito. Quanto mais dinheiro você tem, mais difícil é até para criar os seus filhos. Você põe numa escola poderosa, ele volta para casa te questionando. Não, porque o professor é formado, me ensinou, falou e fez. Eu vou dizer para você, você precisa aprender a crescer em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o seu casamento vai passar por dias difíceis, a sua célula vai passar por dias difíceis, sua vida financeira, o seu empreendimento. Não existe essa vida de mar de rosa 24 horas por dia. Por quê? Porque a tempestade faz parte do propósito de Deus na sua vida. Mas quando chega a tempestade, eu não sei lidar com isso. E aqui, sabe o que aconteceu aqui nessa história aqui? Eles estavam voltando para casa,
cheios de sonhos, cheios de desejos no coração, e de repente eles lidam com uma situação muito complicada. Começa uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jesus apareceu para os discípulos na quarta vigília. Irmãos, quarta vigília é mais ou menos 6 horas da manhã. Jesus estava vendo os discípulos de longe, o pau quebrando, a tempestade rolando, e Jesus não ajudou os discípulos, só chegou na quarta vigília. Sabe o que significa? Deus está mais preocupado em você crescer por dentro do que Ele te ajudar por fora. Porque quando você cresce por dentro, Ele consegue vir e colocar você num contexto que você nunca imaginou que você poderia viver. Quando Jesus aparece, eles acharam até que era um fantasma. Não, isso aqui é um fantasma. Misericórdia. Olha que a Bíblia diz, quando Jesus aparece na história, Pedro fala, se você de fato é Jesus, me chama, me faz andar sobre as águas. E Jesus diz, vem Pedro, vem até mim. Aquele que tem sede, vá até ele e beba. Aquele que tem fome, vá até ele e coma. Jesus não entrou na tumba de Lázaro e puxou Lázaro. Lázaro sai, aí você percebe que existe uma resposta individual sua. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A Bíblia fala que Pedro começou a andar sobre as águas, e Pedro, quando percebeu, sentiu que havia um vento contrário, ele teve medo. E o medo que Pedro teve levou ele a começar a gritar, me salva, me salva. Pedro não estava com medo de ir para o inferno, ele estava com medo da tempestade, porque ele começou a perceber, eu vou dizer todas as vezes, que você começar a olhar para os ventos contrários, você vai começar a afundar. E o diabo, ele é bom em levar você a olhar para as coisas que não existem, para as dificuldades, para a escassez, para o contexto que você está vivendo, e quando você entra nesse jogo, você começa a afundar. Você sabe que o povo saiu do Egito rumo a Canaã, levaria 40 dias, foram 40 longos anos. Por quê? Não foi nem a quarta vigília, foi a sexta, sétima, oitava, nona. Porque tem irmãos que estão há tantos anos e não avançam. Jesus está vendo, mas está aguardando você ir até Ele, aguardando você a responder a Ele. Quantas pessoas são aprisionadas em medos, receios e incertezas. Você sabe que quanto mais espírito de jovem você tem, mais coragem você tem. Por que você tem mais coragem? Porque você não é preso a você mesmo. Mas quanto mais a idade vai chegando, mais no conforto você quer viver. E esse conforto que tem uma aparência de coisas boas, simplesmente esse conforto impede você de crescer, de avançar e de você sair do barco. Diga para o seu irmão, é tempo de sair do barco. E sabe o que aconteceu aqui? Pode colocar a parte do versículo 30, por favor? Mas quando reparou o vento contrário das ondas, ficou aterrorizado, com medo, começou a gritar, ter misericórdia, porque ele começou a perceber, eu estou desempregado, não tenho cliente, minha mulher, meu filho, e agora? Começou a ficar desesperado. Quantas pessoas estão desesperadas por dentro? Jó dizia assim, o mal que me temia, me sobreveio. Você foi criado por Deus para ser livre do medo. Olha o veneno aqui, o veneno aqui dele era o medo. Ele olhou e teve medo. Quando você olhar a adversidade e não ter medo, quer dizer que você está aperfeiçoado no amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Diga para o seu irmão, você é amado por Deus. Existem situações na sua vida que você está cheio de medo, porque você está percebendo o que está acontecendo. Eu vou dizer, conforme você começa a andar, olha, você está andando sobre o mar. Eu vou dizer, quantos de vocês aqui hoje pode dizer que está andando sobre o mar? Um dia me perguntaram, pastor, qual o sentimento que você tem vivendo o que você vive? Eu diria para você, falei, irmão, é como eu estivesse num rio muito fundo e estivesse boiando, e aquele rio estivesse me levando. Se eu ficar nervoso, se eu me debater, eu morro afogado. Eu vou dizer para você, deixa Deus guiar você, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus guiar a sua vida. Quantas pessoas não permitem Deus controlar a sua vida? Eu vou dizer, Deus pode controlar muito melhor do que você. Meus pais foram para o Ceará, aí minha mãe, no último dia, falei, o que você está sentindo, mãe?
Eu estou sentindo que Deus está me conduzindo. Eu falei, então vai ter unção. Porque quando Deus conduz você, tem pastos verdejantes. Mas quando você não permite Deus conduzir você, não tem pasto verdejante. Você conhece alguém capacitado, tem muita habilidade, mas não sai do lugar? Por que isso aqui? Ele começa a olhar para os ventos contrários e começa a afundar. Sabe, se você lembra uma vez um cachorro magro, espancar aquele cachorro, e ele estava no sítio, e a gente foi dar um bolo para o cachorro vinha assim e depois fugia. Ele via, já viu a gente com fome correndo de comida? Eu vou dizer, tem gente que o trauma foi tão grande, que ele não quer mais jogar bola. Eu lembro quando eu caí da moto, eu falei, nunca mais ando de moto. Aí você fecha a cela, nunca mais vou liderar a cela. Brigou no casamento, nunca mais conversa com essa mulher. Porque o trauma é uma tempestade. Mas eu vou dizer uma coisa, tempestade faz parte da vida. Mas eu quero te ensinar hoje um remédio. A última ceia que Jesus fez com os discípulos ficaram em estado de choque. Como assim você vai embora? Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. A única forma de você ser aperfeiçoado em Deus é você crer nele. Não turbar o coração. Crer em Deus e também em mim. Agora, qual que é a consequência de você continuar andando sobre as... Diga ao seu irmão, você está andando sobre as águas? A cela que você lidera, os seus negócios, a sua vida, o seu ministério, tudo que você está envolvido, você está afundando porque está olhando para o vento contrário? Ou você está andando sobre as águas, aleluia. Eu decidi andar sobre as águas, e quando eu começo a olhar para os ventos contrários, rapidinho, falo, misericórdia, não dá tempo de ficar pensando nisso, tem que olhar para frente, tem que correr. Quantos empreendedores vão à falência, porque eles ficam olhando, nossa, mudou o governo, nossa, o imposto aumentou, luta, olha lá, e fica ali, ó. E quanto mais ele olha, mais ele, oh, nossa, minha mulher está brava lá em casa, e afunda, e afunda, e afunda. Para de olhar para aquilo que não está acontecendo, busca Deus para o que vai acontecer. Olha que Jó diz, o mal que me temia, me sobreveio. Então quando você olha para o seu casamento, você olha para a cela, você olha para os seus negócios, qual o sentimento que você tem? O mal. O que é o mal que me temia? Eu estou com medo de falir, estou com medo de... E esse começa a governar. Esse governo dentro de você faz você afundar. Olha que interessante versículo, pode passar para frente. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Se eu chamei você para andar sobre as águas, eu sabia que tinha vento contrário, mas por que você olhou para o vento contrário e não fixou seus olhos em mim? Sabe por que Jesus disse que ele era um homem de pouca fé? Ele começou com muita fé, pastor Filipe, mas a fé foi diminuindo, conforme ele olhou para o vento contrário. Todas as vezes que você tirar os seus olhos de Jesus, você vai começar a afundar. Tem gente que tem tanto potencial de ser empreendedor, mas não empreende. Tem gente que tem tanto potencial para crescer na vida, mas não cresce. Tem tanta gente com tanto potencial de ser pastor, de crescer, mas não cresce. Tem irmãos que têm potenciais incríveis de escrever livros, de avançar, de coisas assim absurdas. Mas eles ficam olhando só para o defeito, olhando. Eu vou dizer para você, nunca se esqueça. Quanto mais tempo você estiver andando sobre as águas, mais furioso o diabo vai ficar. Por quê? Você está indo à direção de Jesus. Pastor, como que eu sei se eu estou indo na direção de Jesus? Está andando sobre as águas? Diga para o seu irmão, você está andando sobre as águas? Quando entraram no barco, Jesus entrou, o vento parou. Quando Jesus entra no barco, acabou a tempestade. Eu vou dizer para você, invernos passam, primaveras também passam. A grande questão é se você vai se permitir que Jesus entre no barco, que Jesus encontre você. Agora o mais poderoso foi isso aqui. E os outros discípulos o adoraram, exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Tiveram outro tipo de vida. Vamos pensar um pouquinho. Quem era você antes da luta e depois da luta? Depende da resposta que você vai dar. Tem tempestade que destrói as casas. Tem tempestade que melhoram as casas.
Tem dias difíceis para um líder que a célula pode acabar. Tem dias difíceis que a célula pode juntar. Dias maus podem produzir dois efeitos diferentes. Eu atendo pessoas como pastor, eu atendo um com o mesmo problema que o outro, mas cada um tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente. A sua perspectiva vai definir exatamente como vai ser o final da história. Na quarta vigília, 6 horas da manhã, Jesus aparece, acaba a tempestade, e eles tiveram uma experiência ainda mais profunda com Deus. Mas por quê? Tinha um Pedro lá. Diga para o irmão, melhor você ser Pedro. Pode colocar 1 João 4, 17, 18. O pessoal do louvor pode subir aqui já. É 4,17. Presta atenção aqui, ó. Todo o problema de Pedro estava ligado ao medo. E o lugar mais seguro para você estar é no amor de Deus. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Pastor, o que é permanecer em Deus? Permanecer em Deus é você nunca sair da posição em qual Ele te colocou, de descanso. Seus pecados são perdoados. Ele é um Deus amoroso, perfeito em tudo o que Ele faz. Eu vou dizer para você, Pedro andou com Jesus. Pedro viu os pães e os peixes se multiplicar. Mas no dia mau de Pedro, tinha áreas da vida dele que precisava ser aperfeiçoado aquele amor. Eu vou dizer, Deus ama você incondicionalmente. Mas Deus, Ele quer você por completo. E para Deus ter você por completo, você precisa permanecer nele. E às vezes quando você tem situações na sua vida com tantos medos, Deus permite uma circunstância para você se apavorar e falar, papai. E o seu pai chega e acalma a tempestade. E depois daquele dia você pode dizer, antes eu conhecia Deus e ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a Deus. Não queira ser o que você não é. Deus gosta de filhos, não de empregados que querem ser perfeitos para ter um aumento. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca se esqueça de uma coisa. Enquanto você não for completamente rejeitado pelos homens, você nunca vai se sentir completamente aceito por Deus. Olha o que diz aqui, nosso amor se torna mais perfeito, assim teremos confiança no dia do julgamento. Em outras traduções diz o dia do juízo. O dia do juízo é o dia da tempestade, dia mau. Você precisa entender que dias maus vão chegar na sua vida, mas você precisa estar fundamentado no amor, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Versículo 18, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Em outras traduções, nós temos medo do temor. O que é o medo do temor? Lembra Jó? O mal que me temia me sobreveio. Quanta gente carrega dentro de si o medo de ficar viúvo, o medo de ficar pobre, o medo de ser abandonado, o medo que a célula feche. Que vida angustiante é essa pessoa? O cara vai liderar uma célula cheia de conflito, porque o pessoal não foi, e é tão pesado, que ele não aguenta sustentar. Seja feliz, Deus te ama. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. O amor produz descanso. O amor produz graça. A Bíblia fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu vou dizer, só consegue encostar a cabeça no travesseiro e descansar quem sabe que tem um Pai que te ama. E sabe que Deus, Ele não pode fazer nada. Ele não pode andar sobre as águas por você. Simplesmente o que Ele pode fazer é dizer, venha. Mas você tem tanto medo e você começa a olhar para as coisas que você não tem nem a coragem de colocar o pé sobre o mar. Daqui a 5 anos, você vai olhar para trás. Aonde você estará? Como você estará? Quantas pessoas não saem do lugar? Mesmo salário, com tanto potencial.
a cela não avança, o casamento não avança, porque você tem medo de abrir o seu coração para alguém te ajudar, medo de você se expor, medo de você ser rejeitado. Talvez você como aquele cachorro que tem medo de receber até a comida de alguém, porque você foi tão ferido e machucado. Deus, Ele te ama, Deus, Ele te perdoa, Deus é perfeito. O mundo canta sobre amor, o mundo prega sobre amor, mas o mundo não conhece o amor. Pregar sobre perdão, qualquer um prega. Perdoar não é para qualquer um. Pregar sobre o amor, você pode pregar. Amar é outra coisa. Deus te ama. É tão bom ser filho. Minha mãe tinha uma cachorra que chamava Bolinha, era uma vira-lata. Uma vira-lata é de Deus mesmo. Pensa numa cachorra de Deus. Levava minha avó para o culto, dava paz ao Senhor. A cachorra é de Deus, mas era feia demais a cachorra, parecia uma foca, Senhor. Essa cachorra teve um dia na vida dela que ela teve a oportunidade de conhecer o mundo, e ela fugiu. Cachorra virgem de Deus. E aquela cachorra fugiu. Eu corri atrás da cachorra. A cachorra correu, eu corri. Ela se escondeu atrás de um carro. Quando eu falei assim, Bolinha, ela assustou. Correu, o carro pegou. Naquela hora, aquela cachorra correu tanto, voltou para casa, deitou com os dois bracinhos assim e derramou as lágrimas, deitou nos pés da minha mãe. Eu vou dizer para você, no dia mau, você sabe aonde existe o amor. Quando nós estamos quebrantados, você sabe que o único lugar que você vai encontrar braço de segurança é o amor de Deus. Diga aleluia. Diga, eu sou amado, eu sou perdoado. Romanos diz que nós somos justificados mediante a fé. Por isso nós temos paz para com Deus. Sabe por que você pode ter paz? Porque Deus justificou você. O que significa? Não tem mais a ver com a sua justiça, tem a ver com a justiça dele. Por isso eu tenho paz. Uma criança é perfeita, mas não é desenvolvida. É exatamente a nossa vida. Nós estamos num processo de transformação, mas Deus enxerga o fim. Por isso você tem que ter paz para com Deus, porque você está em um processo.